Esta semana Pedro Mexia sente-se cuesta, agora que a solução portuguesa chegou à Espanha. João Miguel Tavares declara-se antipatriótico e Ricardo Araújo Pereira confessa-se pelado. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana dominada pelo vai-vem entre Lisboa e Bruxelas, por causa do próximo Orçamento de Estado, e é justamente por isso que o João Miguel Tavares quer ser desta vez Ministro da Fumaça, pagando naturalmente direitos de autor ao antigo Primeiro-Ministro Pinheiro de Azevedo. Uma frase de Pinheiro de Azevedo que ficou para a história a 9 de novembro de 75. Ainda é adequado dizer que o povo é sereno, João Miguel Tavares? O povo português é sereníssimo, aliás, muito mais sereno do que naquela altura. Isso continua. Então, e como é que se aplica hoje essa frase? Mas desta vez é para aplicar a António Costa. Ah, sim? António Costa... Eu pensava que o Pedro Mexia ia aplaudir o facto de termos a abrir a emissão de hoje o comandante Pinheiro de Azevedo, que é um fã... Sou um fã de Pinheiro de Azevedo, sim. Há muito poucos políticos que se exprimiram com aquela eloquência. Esta é uma das frases, mas há outras mais eloquentes ainda, não é? A do cercado da Assembleia. Chateia-me ficar refém. Eu tinha um ano, atenção. Eu tinha um ano, mas na minha infância há dois Pinheiros, é o Pinheiro de Azevedo e o Pinheiro de Natal. E qual deles gostas mais? Não consegue? O teu coração balança? Eu, quando era pequeno, não conseguia distinguir os dois, nem um nem outro. Há aquela declaração que lhe fazem perguntas, já na altura também acho que do cerco, e dizem, então e agora? Agora vou almoçar, diz ele no fim das declarações. Já não há disto. Pronto, disto, foi o canal História. Vamos então à atualidade. António Costa pode ser um belíssimo herdeiro de Pinheiro de Azevedo. Como é que se aplica hoje esta frase? É apenas fumaça. Normalmente a frase até é mal... Diz que é só fumaça, não é? E ele diz é apenas fumaça. É apenas fumaça. É como no Casablanca. Ele também nunca diz play it again, Sam. Pois não. As grandes... Frei Bogart e Pinheiro de Azevedo. É a mesma luta. Mas isto aqui é duas pessoas que eram a preto e branco. Acaba por haver muitos pontos em comum. Então... isto aqui é para falar de António Costa e que tem mantido no meio de toda a tempestade. As pessoas já perceberam que a partir de agora a piada foi toda por água abaixo. Não foi nada. É que no meio desta tempestade toda ele tem mantido de facto uma postura calmíssima e temos que lhe tirar o chapéu. O meu grande herói político do século XXI, que é Mr. Obama, é conhecido por No Drama Obama. Portanto, mesmo debaixo de todo o fogo, ele mantém-se impecavelmente calmo. E António Costa está na mesma. Eu até hoje, desde que aquela jornalista da SIC lhe saiu inopinadamente de trás de um carro, e aí ele realmente ficou muito irritado, para lhe fazer perguntas, coisa impensável, incrível, numa jornalista, desde então ele nada o enervou mais do que aquela senhora. Não mandou mais SMS a ninguém? Acho que não tem mandado SMS a ninguém, ou se tem mandado não se tem sabido, e toda a sua postura eu acho que ele adotou uma tática que é: desde que ele sorria com ar de vencedor, é porque venceu. E então ele mantém aquela posse seráfica sempre a sorrir, o que é notável, tendo em conta o que aconteceu em Bruxelas. Isso é crítica ou é elogio? Não é elogio. Não é ironia? Não é ironia. Há muita gente que diz o orçamento foi aprovado e ele saiu vencedor em Bruxelas. Manuela Ferreira Leite, por exemplo? Manuela Ferreira Leite, partilha a convicção de Manuela Ferreira Leite que ele é o vencedor desta situação? Partilho no sentido se nós acharmos que qualquer coisa serve. É porque é muito difícil dizer que em Bruxelas foi aprovado o orçamento. Foi aprovado um orçamento. Mas isso não é a natureza das negociações? Mas neste sentido, eu acho se ele tivesse saído de Bruxelas com, sei lá, um peluche de feira, ele também chegaria a Portugal e dizia: reparem neste magnífico peluche de feira
que o comissário, como é que ele se chama? Moscovici, né? Que o comissário Moscovici me ofereceu. Mas o que se dizia era que quando ele chegasse cá, o PCP e o Bloco diziam vai devolver esse peluche de feira que a gente não gosta disso. Mas não, mas afeiçoaram-se ao peluche. Afeiçoaram-se ao peluche. Ao passo que, na verdade, o que eles disseram foram coisas de grande entusiasmo. O PC disse, este não é o nosso orçamento, e o Bloco disse, esta versão é muito piorada. Mas havia houve um entusiasmo. Havia aí um mas ou dois. Havia aí um mas ou dois. Houve um entusiasmo dos parceiros de governo. Mas lá está. Notável. Isso, como é óbvio que tinha... Lá está. Mas tu também achas que ele é um vencedor, certo? Eu até agora ainda não... Eu prefiro estar à espera. Eu nem estou. Eu não gosto daquela... Mas virar a página da austeridade, tens que admitir que calma, é um bocadinho... Eu só vou para o Marquês quando vir a taça. Estás a perceber? Eu nunca festejo antes. Com este orçamento a austeridade acabou, Pedro Mexia? Bem, quer dizer, a austeridade, na verdade, não acabou nunca em lado nenhum. Não há nenhum país na Europa, mesmo aqueles que viraram à esquerda ao longo da crise, e os governos que foram penalizados por terem aplicado a austeridade, em nenhum país a austeridade acabou. Portanto, esse animal não existiu em lado nenhum, o animal do fim da austeridade. Enquanto estivermos em crise, haverá sempre medidas que são complicadas em termos fiscais, em termos de outra natureza. Aliás, há digamos assim, um precedente famoso que é o François Mitterrand, quando foi eleito presidente, na altura numa frente de esquerda, e a certa altura ele anunciou que ia dar uma nova fase, já falei nisto várias vezes no programa, uma nova fase do seu mandato, que era a viragem do rigor. A viragem do rigor era a austeridade. E, portanto, há um momento em que as contas obrigam as pessoas a abandonar as suas intenções. Neste caso vão aumentar os impostos sobre a banca, sobre os produtos petrolíferos, sobre os automóveis. Há opções diferentes. Sobre o tabaco. Não fumem, não andem de carro. Sim, há opções... Sobretudo não fumem e andar de carro. Há opções diferentes. Está pela hora da morte. Há opções diferentes, sobretudo em matéria fiscal, claramente, dos rendimentos para o consumo, dos impostos diretos para os indiretos. Há diferenças. Este orçamento não é o orçamento do governo anterior. Agora, vê nisto uma marca ideológica, nesta escolha de o que taxar ou onde aumentar os impostos? Qualquer escolha é ideológica, qualquer escolha política é ideológica. E, portanto, desse ponto de vista, sim, acho que é normal, e são coisas, apesar de tudo, que são perceptíveis para a maioria das pessoas, não é? A maioria destas medidas, do que vai ser taxado, mais taxado do que antes, a maioria delas são mais ou menos perceptíveis. Mas também depois há uns tímidos sinais supostamente reformistas, que eu não sei se são supostamente reformistas ou para fingir que são reformistas. Por exemplo, a regra do 2 por 1 na função pública, por cada 2 que saem entra um. Isto é o começo de um PS reformista quanto ao tamanho da função pública, ou é fogo de vista? Isso é importantíssimo para percebermos o que é que eles querem fazer. Há austeridade de esquerda e austeridade de direita, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, mas antes deixe-me só explicar porque é que entrei no plano há pouco, quando Pedro Mexia estava a falar. Fui coçar uma perna. Dito isto, é que eu não queria que ficasse a ideia que eu estava a fazer uma mumice qualquer enquanto o Pedro falava. Não é isso? Era mesmo um prurido. Era um prurido, sim. Tu já bocejaste perante a câmara uma vez? Já tenho feito várias coisas a falar nessa altura? Que são inadmissíveis. O Pedro Mexia. Bom. E quando o Pedro Mexia fala, o Ricardo tem faz pruridos. coisas. Já quando eu falo, há pessoas do público que desmaiam. Desfalecem, sim. Hoje está tudo aqui rijo e são que nem um pero. Exatamente. Mas eu vou-me esforçar. Deixa o João Miguel falar mais um pouco. Claro que há austeridade de esquerda e de direita. Claro que foi exatamente aquilo que o Pedro disse. E bem, que é... Há opções que se fazem. Vai aumentar o IVA das tostas, do pão de leite e dos grecinos. Ora, está. Estão a ir-nos ao grecino. Estão-nos a ir ao grecino. Ou álcool. Os bêbados que paguem a crise. Eu acho isso muito bem. Muito bem. Mas é óbvio que há diferentes maneiras de taxar. Eu fico surpreendido sempre quando, por exemplo, agora vi, não sei se foi a Cecília Meirelles do CDS, disse, quem vai pagar isto é a classe média e as PMEs. Que grande diferença, não é? Porque antigamente era a classe alta e a banca e as grandes empresas, o grande capital, com o Passos Coelho eram esses que pagavam. Eu não sei se ela tem razão, que é a classe média e as PMEs vão pagar. Mas se for, então estás a queixar de quê? É a mesma coisa. É a mesma coisa que ela fez. Segundo o secretário de Estado Rocha Andrade, depende de como definirmos classe média. Pois claro. Mas há aqui já Bill Clinton alegou quando... Exatamente. Sobre definições... Depende... O que a palavra is. It depends on what is. Exato. Perguntaram pelas atividades dele. É uma das grandes frases políticas dos nossos tempos. Eu confesso que o que achei mais divertido foi o período
foi o período anterior à aprovação do orçamento em Bruxelas. Que foi quando muitas pessoas ligadas ao governo anterior começaram a dizer: veem, a Europa torce-o-nariz a este orçamento. Cá está. E todas as grandes instituições torcem o nariz a este orçamento. E eu fui ao Google. Eu costumo fazer outro tipo de pesquisas. Desta vez fiz. Maio de 2013. OCDE considera improvável que Portugal consiga cumprir as metas. Outubro de 2013. O TAU avisa que medidas do orçamento são insuficientes. Novembro de 2013. A Comissão Europeia avisa que para cumprir o déficit são precisas mais medidas. Novembro de 2014. Sabes quem é que duvida das Bruxelas medidas não também acredita. agora? É o TAU. Exato, é o TAU, está aqui o TAU. Não, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Exatamente. Mas Tu não votaste para isto mudar. Estão a criticar o governo lá fora. Não aconteceu nos últimos 4 anos. Pois claro, mas não era suposto isto ter toda a mudado. gente mudou, exato, Não não é? era suposto mudar. Exatamente. Mas não em relação a... olha, aqueles lá fora terceiro nariz ao nosso orçamento. Não se tem feito outra coisa. Vocês experimentem pesquisar. FMI não acredita no orçamento. Bruxelas exige mais cortes. E Comissão Europeia veta medidas. E ficam com, Pega lá, mas se é ficam para com o histórico cheio. Mas se é para ficar tudo Eu tive na de tirar mesma... coisas do histórico boas. Mas se é para ficar... Vamos lá, se é para ficar tudo na mesma, deixam lá estar quem ganhou as eleições. Quem ganhou não conseguia formar governo. Não conseguia É para formar ficar tudo governo. igual. Não, é claro que eles torcem o nariz agora. Exato. Vês? Entretanto, Está ligeiramente melhor. Costa encontrou-se com a chanceler Merkel. Sabes porque é que está e a ligeiramente chanceler melhor? Porque Merkel. este não diz. O meu programa é o programa da Troika. Foi um atropelamento. Não é mau. Atropelamento e fuga. Como este não é o programa da Troika. O outro nem copiar sabia. O outro disse, o meu programa é o da Troika. E Bruxelas, pá, isso está tudo mal. Agora, ao menos, eles dizem, pá, isso está tudo mal. Pois claro, não é o vosso. Este é o outro. Bom. Já foi mais deles, não é? Costa foi a Berlim encontrar-se com a chanceler Merkel. Acho que foi em Berlim, não foi? E a chanceler Merkel aproveitou a conferência de imprensa conjunta para elogiar Passos Coelho. Foi deselegância ou frontalidade, Pedro Mexia? É normal. Foi alguém que esteve próximo dela durante... É verdade que ela também, a primeira vez que recebeu Passos Coelho, elogiou Sócrates. É verdade. Se calhar elogia sempre o que não está. Deve ser daquela... Tem cada é pós capaz de elogios ser. fúnebres. É capaz de ser daquelas mulheres difíceis que só diz bem do ex-namorado. Se calhar é isso. É capaz de ser isso. Este comentário é sexista, ou não? Não é? Não sei, hoje em dia Mas acho que já não se pode falar em mulheres de maneira nenhuma. O que é que... Esse comentário é sexista. O que é que levou a Comissão Europeia a conformar-se com o orçamento português? João Miguel Tavares. Isso é uma maneira de pôr a questão. não é? Exato, a conformar-se. Não, foi 1.000 conformou-se. milhões. Foi 1.000 milhões. Foi isso que levou a confirmar-se. Eram 1.000 milhões em impostos, mais de 1.000 milhões, 1.125 milhões de euros de austeridade, que, quando chegaram a Bruxelas, não estavam no papel e, quando o orçamento foi semi-aprovado, já estavam no papel. Foi esses 1.000 milhões. Aliás, segundo me informou o excelentíssimo moderador deste programa, parece que já há gente interessadíssima no Facebook a perguntar quando é que eu vou comer a tina. Porque isto foi aqui prometido. Foi no Twitter. No Twitter. Foi aqui prometido que eu ia comer a tina. Mas isto é quem? A tininha? É que nem é a tininha. Isto é tinona, porque ainda é maior que a outra. Tinona. Isto não... Então estás-te a queixar, lambão. Pá, se eu não como a tina, como a tinona. Não, é igual, é a mesma. É irmã gêmea e até tem uns quilos a mais. Não... Lamento. E isto é não... sexista? É capaz de ser. É capaz de ser, é. capaz. Mas eu estou disponível. Não... E mesmo isso é capaz de ser sexista. Pronto, então entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro da Fumaça. O Pedro Mexia quer ser Ministro do IFAN. Para ifanizar o quê, Pedro Mexia? O Partido Social IFAN-Democrata, porque Pedro Passos Coelho... Quer comentar o lema de Passos Coelho na recandidatura? Social-democracia sempre. Eu acho que a razão pela qual Passos Coelho se vai recandidatar com o lema social-democracia sempre é porque o Congresso do PSD se vai iniciar no dia 1º de Abril, como foi anunciado esta semana. Isto é uma notícia verídica. Porque só no 1º de Abril é que Passos Coelho pode dizer que é um social-democrata, a não ser que as palavras não queiram dizer nada. E social-democrata é um bocadinho como aquele sketch daquele grupo muito divertido, o Wernick. Em vez de casamento gay, diz Wernick. Ora, se a social-democracia não é Wernick, então a social-democracia quer dizer uma coisa, quer dizer um modelo seguido nos países nórdicos, quer dizer o Olof Palme, quer dizer essas coisas. Nesse sentido, o PSD dificilmente terá sido verdadeiramente social-democrata alguma vez e hoje não é certamente e não foi nos últimos 4 anos. O Pedro Passos Coelho quer, e faz bem,
demarcar-se daquilo que foram os últimos 4 anos e dizendo que não governou com o seu programa, que governou obrigado, coisa que pode ser discutida. Mas, Houve quem lembrasse esta semana publicamente que Passos Coelho, em 2011, numa entrevista ao Expresso, considerou que a expressão social-democracia no nome do PSD era um resquício histórico. E tem razão. Aliás, há poucas coisas em que ele tem razão. Há uma história divertida que foi contada esta semana com Barbosa de Melo, que conta que Francisco Sá Carneiro lhe apresentou o esboço do primeiro programa do PSD e que Barbosa de Melo rasgou à frente dele, dizendo, não, isto é um programa liberal, vou escrever um programa social-democrata. E o Sá Carneiro disse, bom, está bem, ok, mas sim, um bocadinho... E, de facto, o PSD, no princípio, quis aderir à Internacional Socialista, coisa que nunca... Mas depois esteve no Grupo Liberal no Parlamento Europeu, está no PPE. Como é que um Partido Social-Democrata está no principal grupo que agrega democratas cristãos, conservadores? Não faz sentido nenhum. Portanto, a social-democracia, na linguagem do PSD, quer dizer que tem consciência liberal. Mas também há democratas cristãos com consciência liberal, também há conservadores com consciência liberal. Então não percebo para que esta insistência nesta palavra que já não quer dizer nada. Eu, uma vez, pedi para os espectadores do programa sociais-democratas do PSD me mandarem um mail. Recebi 2 mails de pessoas a dizer que eram sociais-democratas, mas são aqueles 2 senhores, obrigado, já agora agradeço, são aqueles 2 senhores. Quando sociais, a gente mesmo nos dirigentes do partido, conhecemos alguns, 5 ou 6, mas a social-democracia, enquanto espaço político, não existe em Portugal ocupada pelo PSD. Poderá existir, às vezes, em algumas franjas do PS. A Manuela Ferreira Leite. Como assim? Então, Eu não sei onde é que está o Pacheco Pereira agora, não li o último artigo, mas já não sei onde é que ele está. Eu acho que ele é social-democrata. O problema é que se Pedro Passos Coelho quer ser social-democrata, Pacheco Pereira provavelmente vai ter que deixar de ser social-democrata. Houve um deputado do PSD que disse uma frase divertida esta semana, não frequenta a mesma casa. O PSD foi social-democrata na medida das suas possibilidades. Foi uma frase muito interessante. Seja, não está a viver a social-democracia acima das suas possibilidades. Ou seja, nenhuma. O PSD... Mas resta saber o que é que... É isso que eu acho que falta explicar. É o que é que Pedro Passos Coelho foi. Porque tu não me vais também dizer que ele foi liberal, que eu não deixo. Não, repara, vamos lá ver. Aquele liberal não foi. Mas estás sempre a fazer essa confusão, porque as pessoas acusam-me de ser neoliberal e dizem, não é liberal, pois não, é neoliberal. Foi neoliberal, mas pode ser neoliberal. Mas não foi de certeza. Vamos lá, Passos Coelho foi neoliberal? Vamos fazer um curso de política para totós. Vamos lá, é o ideal para mim. É mesmo o que eu estou a precisar. Entre ser liberal e ser social-democrata há um mundo de possibilidades. Ok. Portanto, é uma coisa arraçada, não é? Portanto, a mãe era social-democrata, o pai era liberal e aquilo deu uma o pai nem sequer era um cão. Se há coisa arraçada em Portugal é o PSD. O PSD é aquilo que na política se chama um catch-all party. Ou seja, um partido que vai buscar pessoas de todas as classes sociais, de todas as convicções ideológicas, que foge da ideologia como o diabo da cruz. Isso é que é o PSD. E é por isso que o PSD tem sucesso. Portanto, social-democrata. Social-democrata, give me a break. Passos Coelho diz que deixou a meio o trabalho que tinha para fazer enquanto Primeiro-Ministro. O que é que acha, Ricardo Araújo Pereira, que ainda lhe faltou fazer? Ainda há escolas, abertas, ainda há escolas abertas, ainda há uns hospitais que funcionam. E se sacudirem mais um bocadinho ainda saem moedas. Sim, se me sacudirem, entre ele e o Ricardo Salgado conseguem tirar tudo. Mas reparem, vamos lá ver, isto de social-democracia sempre, acho que é uma frase que só encontra paralelo na história pública portuguesa recente, numa outra frase de José Eduardo Betancourt, presidente do Sporting, que disse Paulo Bento forever. E 6 meses depois o Paulo Bento já não andava no Sporting. O Passos Coelho é o contrário, ele diz social-democracia sempre, mas há 6 meses toda a gente sabe que ele não é social-democrata. A gente olha para a sensibilidade social dele, para aquilo que ele pensa em relação à intervenção do Estado na economia, o apreço que ele tem pelos serviços públicos, pela educação, pela saúde, etc. E a gente percebe, se calhar este sempre é daqui para a frente. Os últimos 4 anos não contam. Além do mais, o slogan lembra-me um sketch do Herman, acho, salvo erro da enciclopédia, é um sketch chamado 25 de Abril sempre. Sim. Que é um senhor que está, um manga de alpaca que está a trabalhar e vê que já é meia-noite e passou de dia 25 para 26 e ele rasga a folha do calendário e continua 25 de Abril
E ele rasga, é sempre 25, e ouve-se uma voz a dizer 25 de Abril, sempre. É tipo o Groundhog Day, Exatamente. em forma de... Mas melhor, porque estás sempre no dia 25 de Abril. É agradável. Achas que tu preferias 25 de Novembro sempre? Com a marmota. Gostavas mais. Mas aconteceu uma coisa esta semana. Foi exatamente no dia da apresentação do projeto Social Democracia Sempre, em que Pedro Passos Coelho fez uma coisa que as pessoas normalmente costumam fazer quando respondem a inquéritos de verão. Que é, nos inquéritos de verão há sempre aquela pergunta que é: qual é o seu pior defeito? Isso é muito bom. E as pessoas respondem uma de 3 coisas, que é teimoso, que é um defeito, não interessa muito, não é grave, Coisas que não é não muito são grave. verdadeiramente feitos. Exato. Outra coisa que é confiar demais nas pessoas, que é basicamente um defeito dos outros. Ou então um terceiro, que eu gosto muito também, que é demasiado perfeccionista, que é uma pessoa que é tão virtuosa que a virtude já é é demais. tão forte que aquilo acaba por se tornar um defeito. E Pedro Passos Coelho fez um meia-culpa, eu vou ler, eu até copiei. Ele disse o seguinte: admito, repara no que ele admite, atenção ao que ele admite, isto é preciso ter coragem e... Bom, admito que, à força de não querer falhar, possa ter levado mais longe do que seria necessário a imagem de determinação que ficou associada à fase da austeridade. Portanto, o erro dele foi... A motivação é não querer falhar, coitado. E o que é que ele fez? Talvez, ele diz, possa ter, não é? Pode ter, não, se calhar não, mas ele teme que sim. Possa ter levado mais longe do que seria necessário a imagem. Portanto, ele falhou um bocadinho na imagem. É uma coisa impalpável. Ele não fez nada. Ele admite nada. Isto é nada. E de determinação. E de determinação. Que não é um coitado. defeito. Ele foi um pouco mais longe na determinação. Parece-lhe que Passos Coelho está a conseguir... Nem sequer foi na imagem de determinação. É isso. Basicamente as pessoas olharam para ele e ficaram com a ideia errada. A culpa é das pessoas. Passos Coelho está a conseguir alterar a imagem, a percepção pública em relação a ele, depois destes 4 anos, João Miguel Tavares? Isto é assim. Eu acho que antes de fazerem estas mudanças de imagem, deviam falar com o Ricardo e dizer-lhe: esta minha mudança de imagem dá um bom sketch para gozarem com a minha cara. E se a resposta for sim, se for sim, não mudem a Não façam. imagem. E este, como se viu, manifestamente, isto dá um excelente sketch para gozar com Pedro Passos Coelho. E, portanto, isto é muito estúpido para colocar isto de forma elegante. Primeiro, porque ele começou a governar em 2011, mas começou a dar entrevistas muito antes. Pois. Pois. Bom. No tempo em que lia é muito Sartre. fácil. Exato. E é muito fácil dizer, mas espera, você ainda não governava e não dizia nada disto. Portanto, aquilo percebe-se a ideia, não é? Ou seja, como o PS encostou à esquerda, o PSD quer se encostar ao centro, porque acha que é aí que está o eleitorado, mas é uma coisa muito canhestra, é uma coisa toda colada com fita cola a ver-se tudo, não é? E portanto, não corre bem. Não cola bem, até porque uma das imagens que sempre me passaram é essa determinação. Ele se calhar levou um pouco longe demais essa imagem. Ele agora está a elevar um pouco mais essa mudança de imagem, porque ele sempre se achou que era determinado, era o que se lixa em as eleições, e as pessoas acreditaram nisso até final. Sobretudo porque é a força de não querer falhar, coitado. É a força de não querer falhar. E, portanto, isto agora, de repente, tem uma pessoa que parece que sempre seguiu aquele rumo, que era o rumo dele, e apesar de tudo ganhou as eleições, não com uma maioria absoluta, mas ganhou as eleições, e agora quer se transformar, pode alguém ser quem não é, não é? Já que está na moda citar Sérgio Godinho. E aquilo então dá uma coisa muito falsa, não só para o eleitorado, se calhar que é mesmo social-democrata, mas mesmo pessoas como eu, que são liberais, e que sempre acharam que ele era liberal no discurso. O discurso de Pedro Passos Coelho sempre esteve certo. A ação dele é que esteve erradíssima. E, portanto, ninguém pode dizer que ele foi liberal quando a única coisa que ele fez durante 4 anos, não foi a única coisa, estou a ser injusto, mas aquilo que se notou mais foi aumentar impostos e não reformar nada do Estado. Isso não é ser liberal. Ele abre espaço para aquilo que um dia realmente gostava de ver emergir em Portugal, que é um partido liberal, porque acho que começa a fazer falta. Devemos ser para aí uns 5 ou 6, mas... Porquê que não se juntam e não fazem um partido? Se calhar é isso, temos de nos juntar para fazer um partido. Porque faz falta um partido liberal, ou seja, alguém que não se envergonhe de dizer, olha, eu gostava de ter um Estado mais pequeno, mais eficiente, e que não diga isso, mas não me entendam mal, ai meu Deus, vai toda a gente fugir de horror. Isto é uma coisa parola, porque a direita, essa direita liberal, que é uma direita fortíssima em países civilizados, não é? Desde logo os Estados Unidos e a Inglaterra, cá é um deserto. E, de repente, ele está a encostar-se tão ao centro que, mais uma vez, esta direita fica sem qualquer espécie de representação. Pedro Mexia assina?
Sim, acho que sim. Acho que, aliás, eu não percebo... Mas não é liberal. Eu não sou um liberal. Não, se assina Não para sou- que o partido se constitua. Ah, bom. Isso ele Não sou um... para isso assino que todos os partidos constituam. Eu não Sim, sou sim. assino, como apoio publicamente e espero fazer pelo teu partido o mesmo que fiz pelo LIVRE. Exato, o mesmo futuro. Mas qual é o meu partido? Resultado. Epá, Seja mesmo eu aí futuro. sou como o grosso. Pá, O não Pedro entro- Mexia fica não então entro num clube que ministro me aceitem como do sócio. IFAN e é a altura de o Ricardo Araújo Pereira se tornar agora ministro do Al-Andalus. Anda com vontade de recitar versos de Al-Mutamid? Ricardo Araújo Pereira. Sim, Uma pergunta que se exatamente. faz pouco em debates políticos. Não é comum. E acertou na mousse. É que era exatamente isso. Era, não era? É exatamente. Na verdade, não. Não. Curiosamente, não. Curiosamente, o que se passa é que... O nosso ancestral de Beja, É o nosso ancestral de Beja, assim, lindos poemas sobre o vinho. sobre o vinho, bem visto, que agora está mais caro, por isso é... Não está nada, está igual. O vinho vinho fica não igual. mexe. O vinho é não. 13%. Vinho não mexe. O Pá. vinho não mexe. Ainda Ninguém bem. toca no vinho. Ainda bem, é bem feito. Mas o que é que Então, sucede? se a razão não é poética... Não é de que poética, que se trata? é bélica, porque parece que Steve Duarte é uma grande figura do Estado Islâmico. E é luso-descendente e nós ficamos sempre contentes quando... Não é? Aquela Tem sucesso lá fora, não é? Parece que uma das avós do Tom Hanks nasceu nos Açores ou conheceu uma vez um tipo que era açoriano e por Como é que ele- isso... como é que ele se chama? O Oscar é nosso. Steve Duarte. Podemos até passar a dizer o Estado Islâmico de Steve Duarte. Exatamente. Como podemos o Real Madrid de Mourinho. Cristiano Ronaldo, exatamente. É isso mesmo. E eu sinto que este Steve Duarte pode ser o Durão Barroso do Estado Islâmico. Um português que tem um Afunda cargo o Estado importante Islâmico. lá fora para nos lixar. Mas é o contrário. Por acaso eu acho que está a ser injusto. Achas que pode... Porque trata-se, atenção, quantos portugueses se ingraram lá fora e querem voltar, eles não querem. António Guterres quer ser presidente das Nações Unidas. O Durão Barroso foi-se embora para ir para a Comissão Europeia. Ele é um português que quer voltar para a pátria, Pois invadindo. quer. Exato, É verdade, que é uma forma menos invadindo. simpática de voltar. Mas, em princípio, ter um português a dirigir uma organização política estrangeira, em princípio aquilo que corre mal é essa organização política estrangeira. E por isso eu saúdo a ação de Steve Ele é o Duarte. homem da área da propaganda. Exatamente. Steve Duarte disse que quer vir então recuperar a Península Ibérica, porque a Península Ibérica é deles e tal, falando do facto de em 711 realmente eles terem invadido isto, mas quem estavam cá antes, os suevos e os visigodos já cá estavam. E, portanto, isto... Que ainda não se pronunciaram. Ainda não disseram nada, continuamos à espera. Os romanos estavam cá antes desses. Também ainda não disseram Nada, também não manifestam Não. a intenção de recuperar isto. E o que só lhes fica bem. E os romanos... Não, desculpem, portanto, romanos, sim, os celtiberos antes dos romanos. E, portanto, dos quais faziam parte, lá está, os lusitanos. Os descendentes de Viriato. Exatamente. E os Ninguém falou, dinossauros ninguém da Lausanne e da Lorgnan. Exato. Os dinossauros da Lorgnan. Sim, em princípio não se vão pronunciar, esses não se vão pronunciar, mas eu fico sempre... Ainda agora, quando foi a questão dos refugiados, há sempre uma franja estrambólica ou racista na sociedade portuguesa que diz não, nós não queremos cá refugiados e tal. E nisto são os próprios refugiados que dizem não, eu quero ir para a Alemanha, sinceramente. Eu agradeço, Ou para a Suécia. agradeço, mas não, eu quero a Alemanha ou a Suécia, sim. Já devíamos ter Obrigado. aprendido isso com os brasileiros de Vila de Rei, se bem te recordas. Pois claro, Exatamente. pois claro. E, portanto, este tipo é claramente um lunático. Este é uma pessoa que está mesmo interessada em Portugal. Também Eu sei- acha que esta... Não, é só, eu preferia, se a Península Ibérica fosse invadida por muçulmanos do século VIII, eu ficava satisfeito, porque eram realmente pessoas que pugnavam pela cultura e tinha apreço pelo livro. Estes do Estado Islâmico de agora não gostam tanto, digamos que, por exemplo, os senhores do Boko Haram, acho que Boko Haram, diz quem sabe, aquilo significa livros não prestam, é uma coisa desse tipo. Talvez não seja exatamente isto, mas é livro sujo, acho que é assim que se chama. Mas se não foi, é São bonito. contra livros. Também acha que temos razões de orgulho para ter orgulho neste nosso compatriota Não, que anda lá fora a lutar pela vida? não, pois, Pela morte. Que anda lá fora pois, a eu lutar não, pela eu não morte. estava, não está, exatamente, mas era esse o meu ponto, é que as pessoas geralmente vão lá para fora para fazer pela vida e este de facto inova desse ponto de vista. Mas eu não percebo muito a utilidade de fazer
pessoalizar e de dar uma espécie de tempo de antena nacional às pessoas do Estado Islâmico. Porque... Há aqui uma crítica implícita à escolha deste tema? Não é assim. Não é arranjar dissensão no painel. Não é isso. A ideia de... para mim, um terrorista é um terrorista. O terrorismo é como o capital, não tem pátria. Para ti, o terrorista é o quê? É um terrorista. Surpreendentemente. Isto é, outro dia andavam atrás de uma senhora ou da mãe, não sei de quem, num dos tipos lá num dos terroristas de França, porque vivia não sei onde, Tortuzendo ou não sei o que mais. E a ideia de transformar um tema como o terrorismo numa curiosidade local e numa coisa patusca. Olha, ele até vinha aqui à tasca. Isso não interessa nada. É um terrorista. O lado light da abordagem era um tipo... Depois veio sempre umas pessoas a dizer, era tão bom tipo, vinha aqui jogar matrecos e tal. Não me interessa. Há uma tentativa de que não é de verdadeiramente compreensão, porque a compreensão do terrorismo não passa por essas histórias individuais, e há uma espécie de humanização que, para pessoas que apostam tudo na desumanização e na propagação da desumanização, me parece totalmente errada do ponto de vista patriótico. Já vamos falar de patriotismo daqui a bocado. Eu, agora, a sério, eu espero sinceramente que este Steve Duarte tenha muito pouca repercussão lá e que as coisas que ele diga lá no Estado Islâmico, quando ele se vira lá para os colegas e diz, lá uma coisa, Ahmed, a gente havia de invadir era Portugal. E que eles lhe digam, Steve, está lá sossegado, a gente vai para Paris, por amor de Deus, é Paris e Berlim, é o que a gente quer a xixa, sei lá o que é isso, sei lá o que é. Porque isto é muito giro, Portugal e tal, há sardinhas e sol e não arrebenta nada. E a gente tem a corrupção e coisa e aguenta isso com... Agora, se começam coisas a arrebentar, atenção, deixa de valer a pena, não é? Estas ameaças são para levar a sério? Isto é só delírio propagandístico, João Miguel Tavares? A sério no sentido de que é de vir uma ordem de jihadistas e tomar conta da Península Ibérica e de Portugal? Acho que não. Quer dizer, na semana passada, o Expresso dizia que o Jihad John esteve em Portugal e andou a tentar recolher fundos. Mas não tentou entrar no Palácio de São Bento e aproveitar o vazio de poder para se instalar lá. Não sei se foi nessa altura. Estás a fazer uma comparação. Pode ter sido. Não acho que... Agora, que pode haver um atentado em Portugal, isso acho que sim. Mas aliás, porque desconfio que seja muito mais fácil fazer atentados em Portugal e em Lisboa do que em Madrid ou em Paris ou em Londres. Isso pode acontecer, acho que sim, perfeitamente. Pode deitar abaixo o quê? Olha, para aborrecer, eles não precisam deitar abaixo nada, entram numa discoteca e matam gente. Isso tanto dá em Paris como em Portugal também. Mas é preocupante é que realmente o circuito, a quantidade deles que passam por Portugal, acaba de ser humilhante para nós. Parece que estive em Portugal e fiquei mesmo com vontade de matar alguém. Parece que é o clima que... É só isto. O Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro do Al-Andalus. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora um pequeno intervalo muito breve. São 30 segundos. É melhor. Voltamos já. Já cá estamos de novo, depois de um breve intervalo. Agora vamos analisar, nesta segunda parte do Governo Sombra, porque é que o João Miguel Tavares se declara antipatriótico. Vem fazer aqui um ato de contrição a este respeito, João Miguel Tavares? Eu já fiz um ato de contrição público, no público, é verdade. Já escrevi um texto chamado Eu Traidor Me Confesso. Porquê? Quem é que chamou traidor a quem? Fui eu que me chamei traidor a mim próprio, para começar. E respondeste, sabes que isso tem uma designação, essa doença. Vem no DSM. Vem no DSM, deve vir, mas ele também admite que vem tudo no DSM. Tem tudo. E porquê é que eu sou traidor? Porque parece que agora as pessoas que não concordam com os orçamentos de Estado e têm o grande atrevimento de o verbalizar, são traidores à pátria. E houve imensas acusações de traição nos últimos tempos. Começou por Porfírio Silva, essa grande figura da pátria que nós temos vindo a descobrir, que colocou uma imagem de Miguel de Vasconcelos a ser defenestrado no Facebook, dizendo que havia muitos Miguéis de Vasconcelos por aí. Mas João Galamba... Agora os tratamos com mais civilidade. Com mais civilidade, é verdade. João Galamba declarou na Assembleia da República que a oposição faz claque contra os interesses do povo. Ana Sá Lopes, de quem eu muito gosto, um beijinho para a Ana Sá Lopes, mas escreveu um texto chamado aqui... Isto vale. Mandar beijinhos aqui. Não posso mandar beijinhos à Ana Já Sá agora Lopes. Um beijo lá para casa também. Também para a Ana Sá Lopes também. E para a Viana do Castelo.
Mas escreveu um texto em que foi buscar o fantasma da Quinta Coluna. A Quinta Coluna, portanto, é os infiltrados nazis que iriam tomar conta da Grã-Bretanha. E dizendo que Portugal dispõe hoje de uma quinta coluna disponível para prejudicar os interesses nacionais. E até o próprio António Costa, este sábado, veio dizer que a atitude do PSD e do CDS foi lamentável, porque havendo negociação entre Portugal e a União Europeia, só há um lado para estar. Estão a gozar comigo. Só há um lado para estar. Mas desde quando é que passou a ser proibido o quê? Os partidos e os comentadores criticarem o Orçamento de Estado? Porque o Orçamento de Estado está em Bruxelas. Nunca ninguém fez isso. Depois vem com a retórica patriótica. A esquerda. Eu há bocadinho estava a dizer que o António Costa podia cá chegar com um bonequinho de peluche oferecido por Bruxelas, porque parece que o boneco de peluche é o Salazar, é o novo brinquedo agora para a esquerda brincar. Que é a retórica patriótica na boca da esquerda agora, são os grandes patriotas e os outros são os traidores à pátria. E lá está, isto já vale tudo, não é? E dá a ideia que vale tudo. Há Miguel Vasconcelos na política portuguesa, Pedro Mexia? Eu acho que há duas coisas diferentes nestas reações um bocadinho destemperadas com estas imagens e tal. Uma é, e eu aí discordo totalmente das críticas que as figuras, nomeadamente do PS, fizeram, não vejo problema nenhum em que se faça críticas e que se faça críticas lá fora. Aliás, não faltaram nos últimos anos, nomeadamente deputados europeus dos partidos da então oposição, a criticarem duramente o caminho de Portugal. Eu acho isso normal, natural. As pessoas, estando cá fora, estando cá dentro ou estando lá fora, têm uma linha política, têm as suas convicções, não vejo problema nenhum nisso. Sendo que o lá fora é cá dentro, não é? Não vai saber o que é a União Europeia. Não é isso, mas apesar de tudo há uma diferença. Aquilo em que eu acho que pode ter havido alguma razão foi na sensação de que houve uma espécie de grupo de queixinhas no seio do Parlamento Europeu ou dos grupos europeus do PPE, etc. Isso é outra coisa. Agora, o que me parece é que o PS o Bloco e o PC podem dizer o que quiserem da Europa e da perda de soberania e da intromissão da Europa nos assuntos europeus, porque o PC não tem historial europeísta nenhum. E o Bloco tem dias. Agora, o PS, que se preocupa tanto com intromissões, falta de soberania, etc., foi um partido que nunca, na sua história, para o bem e para o mal, é verdade que em alguns casos para o bem, nunca fez nenhuma crítica substancial ao projeto europeu. Que o PS se ponha agora a ganir, a dizer que eles estão a imiscuir-se na nossa vida, quando foi o partido... Eu não queria dizer de perna aberta, mas foi um partido... Mas isso não vale. Do ponto de vista europeu, o PS papou tudo, sempre, sem exceção. É verdade que também foi o menos partido... a Tina. Também foi o partido que deu o impulso decisivo para entrarmos na União Europeia, na altura na CEE, e que isso foi positivo. Mas o PS não tem muita autoridade histórica para falar de perdas de soberania, intromissões, etc. Agora, as queixinhas é outra coisa e eu também não gostei, confesso. Não acho que há uma maneira de fazer as coisas. Houve, no contexto do Parlamento Europeu, houve uma espécie de vejam lá o que aqueles senhores estão a fazer. Não é bonito. Porque a Comissão Europeia, de resto, não imaginava que houvesse oposição em Portugal. Bem, mas a Comissão Europeia está a fazer o seu papel. Mas eles estão divididos em partidos no Parlamento. É só essa ideia de lá fora e cá dentro já de si é curiosa, não é? A União Europeia supostamente é um clube onde nós pertencemos, não é? Está bem, mas... Por isso esse lá fora é um bocadinho duvidoso. Sim, no Parlamento Europeu é lá fora. E em termos ideologicamente extremados era o que faltava, que as pessoas no Parlamento Europeu tinham que se calar porque são portugueses. Não é calar-se. Eu acho que há uma fronteira, apesar de tudo, entre criticar as políticas de um governo e fazer uma espécie de queixinhas. É a mesma palavra, a palavra que me ocorre e não vejo melhor. Agora, acho normalíssimo que as pessoas discordem no contexto europeu. Não vejo problema nenhum. A questão do patriotismo coloca-se quando estão em causa opções e opiniões políticas diferentes? Sim, claro. Isso é uma péssima... Carlos, uma péssima palavra. Mais uma vez, eu... Havia um programa na Benfica TV que se chamava, bom canal, recomendo a todos, chamava-se Quem é mais benfiquista? E era quem ganhava, quem soubesse mais sobre a história do Benfica. Mas essa competição, para ver quem é mais, neste caso, eu gosto muito de ser fanático na bola, não é? Porque em princípio não mato ninguém. Agora, na política, ser fanático é mais perigoso. E eu assisto com muito entusiasmo a isto do... Eu ainda me lembro de quando criticar o governo
era falta de patriotismo, ao contrário. Quando Paulo Rangel, por exemplo, acusou, diz aqui, Paulo Rangel acusa Seguro de zombar da imagem do país lá fora. Houve um momento ali, aliás, bastante largo, durante o governo de Passos Coelho, em que criticar o primeiro-ministro era criticar Portugal. E agora é a mesma coisa, ao contrário, pelos vistos. Mas essa história do patrioteirismo e do pintriotismo, eu falei aqui do pintriotismo, que foi o governo, durante 4 anos. Olha quem é que é mais português. Pois se eu tenho aqui um crachá, era isto, era o PIN, era... atenção, estamos a falar de uns partidos que se coligaram com o nome Portugal à frente. Portanto, eles estavam sempre a essa bandeira. Mas ficaram para trás. Pois ficaram. E depois há aqui uma coisa que essa sim é Mas o desagradável. campeonato de patriotismo, seja quem for que o use, é uma má ideia. Pois claro. E não tem um cheirinho que é. naftalina. Tem. Essa é que é a Péssima questão. ideia. Exato. Não é? Estão preocupados. Só não cheira mais... Os fascistas. Só não cheira mais a naftalina porque foi tirado do armário há 4 anos que estava já fora do armário. Eles andaram os últimos 4 anos a fazer a mesma competição. Do patriotismo. Que sim, criticar o Passos Coelho. Olha a imagem do país lá fora. Olha que as agências de rating hoje ouvem o que tu dizes, pá. Então não ouvimos isso durante 4 anos. 4 anos disto. Pá, e depois agora aconteceu isto que é, como o slogan do PCTP-MRPP era morte aos traidores, eles agora andam a dizer, olha um traidor aqui, como quem diz, Arnaldo, olha aqui este. Eu acho... Estás a apontar para o Carlos Vaz Marques. Sim, mas é arbitrário. Eu acho que basicamente eles estão, é só dar um toquezinho ao MRPP a dizer, por falar em morte aos traidores, está aqui um. E se calhar o Steve Duarte tem contacto com eles, tendo em conta os últimos textos de Arnaldo Matos. Está esclarecido porque Se vires uma pintinha vermelha assim a andar na tua testa ou assim, pode ser o Steve Duarte. Sniper. Ficamos a saber porque é que o João Miguel Tavares se assume então antipatriótico. Quanto ao Pedro Mexia, sente-se cuesta e pode explicar-nos porquê em portunhol, Pedro Mexia? Em portunhol não me vou arriscar, mas os únicos jornais que competiram com os portugueses em escrever o nome António Costa foram os jornais espanhóis, em que António Costa é falado todos os dias porque é um modelo, aparentemente, da solução política possível. O PSOE ficou em segundo lugar nas eleições espanholas, atrás do PP, Exatamente. mas agora o rei convidou o líder socialista a formar governo. Houve, já a seguir aprendendo com as lições do pré, que os espanhóis decidiram fazer um modelo de transição, fizeram um modelo de transição muito diferente do português. E agora também viram o que está a passar e, por um lado, copiam, por outro lado, afastam-se dele. Por exemplo, o Rajoy, é engraçado que o rei indigitou para formar o governo e Passos foi ao contrário. Passos quis ser indigitado e cair no Parlamento. E Rajoy quis o contrário, não quis cair no Parlamento, disse que não tinha condições para formar um governo, espera que o governo do PSOE falhe, as negociações lideradas pelo PSOE falhem, para ser indigitado outra vez, supostamente. Bom, o processo negocial é longo e complicado, mas é muito engraçado porque o que está a acontecer, apesar de tudo, na Espanha, é muitíssimo mais complicado, porque o António Costa fez ali aquele jogo... Mais sério e com outras consequências. Mais complicado porque mais sério. Sim. E mais sério porque mais complicado. o António Costa fez ali um jogo de se aliar ou com a esquerda ou com a direita antes da formação do governo. Mas o Pedro Sánchez está a tentar coligar-se com a esquerda e com a direita, o que é bastante mais complicado. Ele quer fazer um governo que tenha o apoio tanto do Podemos e da Esquerda Unida como do Partido Cidadãos, que é um partido liberal, digamos assim. Sendo que em Espanha há um pequenino problema... Não se dão. Que não só não se dão, como precisam também do apoio, provavelmente, de partidos que defendem a independência de partes de Espanha, sem as quais não há. E, portanto, toda a gente dizia o bipartidarismo é péssimo. E se calhar e sabemos como houve casos terríveis de corrupção, tanto no PSOE há uns anos, recentemente no PP. Mas agora temos 4 partidos de média dimensão que não formam governo, que exigem que... o Podemos diz que não exige que eles não falem com os cidadãos e os cidadãos exigem que eles não falem com o Podemos. O Pablo Iglesias já se nomeou ministro, praticamente. Aliás, o Sánchez já lhe deu uma rabecada por causa disso. E há, de facto, partidos que podem ser parte da solução se não fossem totalmente inconstitucionais, no sentido de que defendem soluções políticas de fracionamento de Espanha que o Tribunal Constitucional Espanhol chumbou por unanimidade. Portanto, ao pé disso, Costa é um passeio que ele tem de fazer. É uma situação muito complicada e se Costa se sair bem, é brilhante. Se
Pedro Sánchez sair bem é o meu político desde Napoleão. Desde Napoleão. Acha que Costa deveria reclamar royalties pela utilização em Espanha da solução portuguesa, Ricardo Araújo Pereira? Não, mas as pessoas que disseram ai, que horror, que é a solução, ai, que usurpação, o que é que se passa em Madrid? Igual. Ok. Igual, não é Ok. nada igual. Não é... Não é igual. João Miguel, Não é igual o porque o rei- António Costa está tudo bem. O rei convidou... Venham, desde que eu possa ir para lá. O rei convidou o senhor que ficou em segundo para formar governo. Porque o já prima vou- não quis. Olha uma Até diferença. agora, eu não sei como é que se diz geringonça em espanhol, mas ainda não ouvi ninguém dizer o quê? La geringonça? Não, até agora nada. Não há? Não há, pá. Também não Até há, agora atenção, está tudo calma. sossegado. Epá, Não há chama-se ainda. democracia. Não há, porque Tem estão a outra fazer aquilo diferença com um muito bocadinho grande, mais que de é um chefe de seriedade. Estado que cumpre as suas funções escrupulosamente. Certo, ora aí está. E foi o que ele fez. Pequena nota Sim. filomonárquica. Pois, não, Não, mas isso, o problema é o nosso, não é o outro. Está a torcer para que a solução Fez espanhola... um Não tinha silêncio acabado incómodo, os não é? grandes momentos. Ninguém sabia o que Eu é que pensava queria dizer. que algum de vocês ia acrescentar alguma coisa. Não, Mas eu posso acrescentar. Eu já Não, me espremi eu todo. quero saber é se o João Miguel Tavares está a torcer para que a solução espanhola dê certo ou errado. Mas qual solução? Não, A pois não há solução, quer dizer, a solução. hipótese de haver um governo liderado pelos socialistas à semelhança do que acontece em Portugal. Mas é o que eu estava a dizer ao Ricardo. Não há semelhança. Em primeiro lugar, porque o Rajoy nem sequer se atreveu a cair lá. E segundo, há uma diferença fundamental, que é o Pablo quer ir para lá. Aliás, como já disse o Pedro Mexia, Mortinho. Pablo Iglesias já se alcandurou vice-primeiro-ministro. Disse, eu quero ser vice-primeiro-ministro. Mas há uma E disse, semelhança. e, por favor, não discutam com... Não, há uma semelhança. Não A falem com os semelhança é cidadãos, que sou eu. Houve eleições em Espanha, houve um partido Sim, que foi o essa partido parte- mais sim, votado essa parte é e o semelhante. segundo Sim. partido é Sim. que supostamente vai formar governo. Lá está. É esta a questão. Certo, e pode acontecer. Pronto, mas e há essa logo uma semelhança? grande diferença, que é o que eu estou a dizer em relação a Portugal, que é os outros querem ir para o governo. Em Portugal não querem. Ok? Quer dizer, quando Vamos lá querem ver ir uma para o coisa. poleiro é porque Deixem-me querem ir lá. para o poleiro. Vamos cá ver uma Não querem ir é porque não querem ir. Mas que eu não tenho nada contra ir para o poleiro. Bem, pelo contrário, tu tiveste sempre... Sei, mas eu tinha que fazer esta intervenção. Está bem, ok. Mas não, tiveste... mas também é Vamos lá ver uma usurpação? coisa. Em Portugal, o que está no governo Não, é um responde a esta governo questão. minoritário. Não é isso que se está a passar em Espanha, senhor. Não, mas responda à questão Pode do ser que se venha a moderador. passar, mas não é isso Pode que vir está a a ser. acontecer. Pode vir a ser. Mas não é ainda o que está a acontecer. O moderador colocou-te uma questão. Ok, o Bloco de Esquerda e o PCP, o Bloco de Esquerda e o Estás a ver? PCP não quiseram ir para o governo, não quiseram pôr as mãos na massa. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Portanto, eu recuso comparações Posso com fazer a pergunta outra vez? Posso dizer? Por uma razão, porque mais facilmente o Podemos come o PSOE do que o Bloco come o PS. Não, e há uma outra diferença radical, que é, se isto não der a nada, eleições. Foi o que não podia acontecer em Portugal. Exato. Que é o que vai dar, se isto não der a nada, há eleições outra vez. Pode-se dizer que o PP não está muito interessado. Nas últimas sondagens já está a cair, francamente. Ou seja, o facto do Rajoy não ter querido ir a jogo prejudicou imenso o PP. E o PSOE está a subir, francamente, nas sondagens. Mas se isto não der a nada, eleições. Foi o que não pôde existir em Portugal. Portanto, a situação, de facto, não é assim tão parecida quanto se diz. Por aí. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se declara Cuesta. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente pelado. E é caso para declarar que o rei vai nu, Ricardo Araújo Pereira. Não é um tipo de rei, não é bem um rei. O que se passa é que, aparentemente, o Banco de Portugal recebeu um documento no sentido de se pronunciar acerca da idoneidade de Miguel Relvas para ser banqueiro, para ser acionista de um banco. Trata-se de validar ou não a idoneidade de Miguel Relvas. Uma pessoa que já foi idónea na política, na academia, nos laticínios, para tudo. Todas as áreas da sociedade dá uma sensação que Miguel Relvas já foi idóneo em todas. O Banco de Portugal é conhecido por... o BPE, olha, não vimos. Olha, por acaso esta não vi, esta não topei. Por acaso esta não... O BES, agora o BES, olha, por acaso devia estar a olhar para outra coisa. Não reparei. Agora... Portanto, a pergunta é... Eu vou repetir para o Banco de Portugal a ver. A pergunta é... gente esquisita do PSD quer mexer num banco.
Esta é fácil. Eu acho que esta é fácil. Epá, não há maneira de falhar esta, acho eu. Esta não falha, não pode. Não estou a ver como é que eles podem dizer desculpem lá, eu não percebi o papel. Não, é o Relvas. O Relvas quer ser banqueiro. É um tipo esquisito do PSD. Soa alguma coisa. Isto soa alguma coisa. A instituição em causa é o Não é só isso, não EFISA. estás a contar a história É o toda. EFISA. O EFISA. Pareceu-lhe bem que o Estado tivesse metido Exato. 90 Essa é outra parte. Essa é outra milhões. parte, exato. Só estás a contar Eu metade acho da que isso história. ajuda A parte mais- ao Banco de Portugal perceber a idoneidade. Eu acho que esses 90 milhões eu acho que contribuem para se perceber. E mais, há várias outras coisas. Por exemplo, o facto de Miguel Relvas ser consultor através de uma empresa cujo único cliente era o BPN, era aquelas coisas, aquele aglomerado de tralha financeira chamado Parvalorem. Parvalorem, aquilo, e nunca percebi a parte do Lorem, porque não há nada a fazer daquilo, são milhões, estão perdidos e ninguém cobra porque não consegue ou porque não quer. Mas é que Dias Loureiro estará a superar o ouvido de Miguel Relvas. Exato, e portanto... É tudo bom, E portanto, eu acho que isto é penalti, é só o Carlos Costa chutar e dizer estás a ver, eu acertei, eu marquei ou não marquei este? A baliza está escancarada. E o guarda-redes não está lá. É só encostar, Carlos. Carlos Costa é encostar. É encostar. Mas aí tu agora fizeste um salto de metáforas futebolísticas. Estavas no penalti e... Eu tiro ao penalti. Esquece o penalti. É um penalti sem ninguém lá. E são duas balizas uma em cima da outra. Percebeu como é que o Banco de Portugal avalia a idoneidade de alguém de modo a permitir-lhe tornar-se acionista de um banco, Pedro Mexia? Quer dizer, é um bocadinho... Como, em geral, fala-se muito daqueles porteiros de discoteca muito exigentes que não deixam entrar ninguém. O Banco de Portugal tem-se revelado um porteiro que deixa entrar toda a gente, mesmo que seja um cliente com uma motosserra debaixo do braço, ali, faça favor. Quando foi Oliveira Costa, lembram-se que um dos argumentos utilizados, mesmo já quando havia algumas dúvidas, um dos argumentos foi: ele foi secretário de Estado. Foi um argumento utilizado como elemento de credibilidade. Então, como é que um secretário... Onde é que alguém já viu um secretário de Estado Aldrabão? Sem dúvida. E é o olho, é assustador. Nós descobrimos isso com constância e continuamos a descobrir isso com os outros e, portanto, não é uma questão política. Percebemos que o controle de qualidade é nulo. E, portanto, embora haja algumas dimensões mais importantes aqui, como já do que a questão de Miguel Relvas, mas na questão da idoneidade. E depois há outra coisa que é os próprios. Eu sei que isto é pedir muito. É sempre pedir muito a que uma pessoa tenha consciência disso. Mas o facto de haver políticos que reiteradamente não percebem que é demais, Mas isso é que me fica requenta. mal, Isso é que me dá mau requenta. aspecto e não o fazem. É que o Relvas nem pensou, peraí, se calhar é demais, ouve lá, vai lá tu, eu recebo na mesma, mas vais tu, pronto. Não, vai ele, Miguel Relvas. Miguel Fernando, não sei o que é Relvas. Posso mexer na banca? Ele continua a vir à TV e falar como comentador do PSD, portanto ele não se toca. Como é que vê a possibilidade de Miguel Relvas se tornar banqueiro? E atenção, eu não vejo com a possibilidade, com bons olhos, a possibilidade de Relvas se tornar coisa nenhuma a não ser jogador de bilhar às 3 tabelas. Por exemplo, Nada. E mesmo assim as 3 tabelas podem não ser imagina dele. tesoureiro do Clube Amigos Disney, da Rua dos Vinhos. Não, nada. Não vejo com bons olhos nada. Agora, independentemente de ser Miguel Relvas, podia ser a pessoa mais impoluta de Portugal, o professor Aníbal Cavaco Silva, segundo o próprio. Segundo o próprio. Alguém que tenha que nascer 2 vezes. Alguém que tenha nascido 2 vezes para ser mais honesto que alguém. Ok? Ou seja, alguém que nasceu 3 vezes. Okay? Exato. 3 vezes. E é a pessoa mais honesta do mundo. Não pode. Nós estamos a falar de um banco. Nós estamos a falar de um banco que é o EFISA que supostamente recebeu 90 milhões de euros. 90 milhões de euros do Estado. Foi vendido por 38 milhões. Mas pronto, vamos deixar de lado destas contas mais uma vez. Foi vendido por 38 milhões e o Estado Depois meteu de receber 90. os 90 milhões. Sim, primeiro recebeu 90 e depois foi vendido por 38. Mas pronto, vamos imaginar que estas contas estavam certíssimas e foi mais uma vez as desgraças, das imparidades, não sei o quê. Eu acho muita graça que tu dizes isso, e nós ouvimos tudo isso e lemos
vimos isso nos jornais. Agora vamos falar de coisas graves, que é, depois disso que tu disseste, que é já muito... Mas isto E agora, isto vamos disseste, falar de outra faz- coisa faz que é. com que... Sabes porque é que às vezes o Jerónimo, as pessoas não ligam ao Jerónimo. O Jerónimo dá sempre, e pois eles andam aí, pantu, na jogatana, pantu, na especulação, pantu. E as pessoas, lá está o Jerónimo. Porquê? Porque realmente isto não é jogatana. Porque a gente vai ao casino e perde mesmo. Fica sem o dinheiro. Isto é outra coisa, isto não é jogar. Independentemente de ser Miguel Relvas, Os como é jogadores perdem. possível que alguém que foi ex-governante aqui há 2 anos ou 3 anos fez parte daquele governo? Como é que alguém que sai de ministro de repente vai comprar um banco intervencionado pelo Estado? Fica a Pode ser a questão. pessoa mais impoluta do mundo, é inacreditável. Fica a Inacreditável. pergunta. É inacreditável. À altura dos decretos, o Pedro Mexia decreta entretens. Sim, para falar aqui de um livro que nos diz muito, porque se chama Política e Entretenimento, um livro de José Santana Pereira, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, porque faz uma distinção muito boa, que é entre os políticos que usam a política como entretenimento, o que é uma péssima ideia, e as pessoas que fazem entretenimento usando matéria política, que é uma categoria que abrange no seu topo máximo o House of Cards, no seu topo mínimo o Governo de Sombra. Não há problema nenhum em fazer entretenimento sobre política, ao contrário do que muitas vezes muitas pessoas anti-engraçadistas censuram. Fazer política como entretenimento é péssimo. E ele cita várias autoridades, desde Pierre Bourdieu a Ricardo Araújo Pereira. Estás na bibliografia. Lá está. Pessoas que refletiram sobre a Claro, questão. claro, todos os grandes pensadores. E é um livro importante. O João Miguel Tavares decreta destape. Destape é um belíssimo trocadilho com a TAP. E eu gostava que passem este negócio, porque estes 50-50 também... acho que isto está tudo tão mal explicadinho, porque iam ser 51%, afinal só já são 50%, mas aquilo continua a ser uma empresa privada. Mas o ministro vai ao Parlamento. Já Vai disse que explicar tudo, vai não é? ao Parlamento. Eu gostava de saber muita coisa sobre este negócio que, mais uma vez, pode ser mais um daqueles para o António Costa não perder a face, mas tudo espremido não dá em nada. O mais Ricardo Araújo Pereira... Agora em avião. Um avião de peluche. O Ricardo Araújo Pereira decreta Ofélia. Ofélia. Quem é a Ofélia? Ofélia é a noiva É do amiga Hamlet. da Tina? É a noiva do Hamlet. Não é a noiva do Hamlet, mas não é essa. Faleceu, atirou-se a um rio. Mas não é essa. É a Ofélia E deu bonitos quadros. da telenovela portuguesa Origens. Porque a Ofélia da telenovela portuguesa Origens... Como é que tu vais parar ao Não, tema vais ver, com esse vais ver. começo? Ela tinha uma irmã, que era a Glória de Matos. Já devíamos ter Epá, terminado desculpa lá, isto. Posso concluir o meu raciocínio? Mas esse A raciocínio Glória vai de Matos demorar era irmã da muito. Ofélia, não é nada. E a Glória de Matos fingia que era paraplégica. E estava sempre, Ofélia, traz-me um chá. E nós percebemos esta semana que a justiça portuguesa é como a irmã da Ofélia. A gente pensava que era paralítica, mas não é. Ela corre e rápido, quando quer. Quando quer, corre e depressa. A história é esta. É um senhor chamado José Eduardo Martins, que era deputado do PSD. Foi secretário de Estado. E foi secretário de Estado e tal. É uma pessoa, enfim, conhecida. Participa em programas de debate, mas um pouco mais respeitáveis do que este. respeitáveis que este. E ele tem o seguinte problema. Uma casa que ele tem foi assaltada 4 vezes. E ele apresentou queixa e não sei o quê. E depois foi prestar umas declarações e o tribunal mandou-lhe uma carta para ele ir confirmar essas declarações. E ele pensou, já fiz as declarações, esqueceu-se, não sei o quê. A bófia bateu-lhe à porta às 7 da manhã e prendeu-o à frente dos filhos. Não, desculpe, o senhor com o tribunal não brinca. Os gatunos, eles continuam a monte. Agora o proprietário da casa foi lá só para dizer, confirma estas declarações? Confirmo sim, vá para casa. É uma bela história exemplar para concluir mais uma reunião semanal do Governo Sombra. 2, 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.